E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo refere-se à aula de quinta-feira, tá ok? Então a gente vai estar falando sobre língua portuguesa e aí eu vou dar a página 35 do positivo de atividades, tá? E como eu prometi para vocês, né, para não ficar muito pesado, eu dividi ciências em quinta-feira também, porque tinha muitas páginas. Aí eu também vou dar a página 163 e 164 também do positivo de atividades de ciências, tá bom? Então, vamos começar aqui com língua portuguesa, que vai falar sobre um assunto que nós acabamos de falar, né, na nossa última aula de língua portuguesa, que são expressões formais e informais. Né, que como eu disse para vocês, as expressões informais são aquelas que a gente utiliza no dia a dia, com os nossos amigos, com a nossa família, não é? E a linguagem formal não, é uma linguagem mais séria, que tem que seguir à risca ali as normas da língua portuguesa, tá? Que é o nosso idioma oficial. Então vamos lá. Número 1. Substitua as expressões informais a gente e né das frases seguintes por expressões formais equivalentes. Altere o que for necessário. Então vamos lá. A gente, nós sabemos que a gente é igual a nós na linguagem formal. Então, a gente foi ao supermercado. Nós fomos ao supermercado, tá? Vai ficar assim. Agora, a gente é amigo desde criança. Desculpa, gente, vamos lá. A gente é muito amigo, né? Vai ficar, nós somos muito amigos, não é? Então, a gente sabe aí que o agente vai virar nós, e aí a gente vai fazer as alterações necessárias na frase, e o né vai virar não é, tá? Para poder estar na linguagem formal, ok? Então, olha só. A gente, a gente vai ao supermercado, né? Então, como que vai ficar essa frase? Letra B. A gente se encontra sempre na escola, né? Então, você vai também estar fazendo a alteração necessária aí nesse caso. Segunda questão. Leia o diálogo seguinte e informe se o uso das expressões a gente e né está adequado à situação, tá? Então, vamos lá. Vovô, a gente podia pescar no final de semana, né? Boa ideia. Será que o agente e o né foram usados adequadamente? Sim ou não? Por quê? No caso aí, reparem que é o neto falando com o avô, alguém da família. Então, ele não está falando para ninguém estranho. Então, será que foi correto ele utilizar a linguagem informal nesse caso? Sim ou não e por quê? Tá bom? Só explicar aí mais ou menos por esse lado, tá? Essa questão de linguagem informal e informal é muito interessante, porque a gente utiliza, né? E acabei de falar aqui com vocês, que são pessoas que eu tenho intimidade, a gente utiliza a linguagem informal na maioria das vezes, tá? E a linguagem informal a gente deixa guardadinha para uma situação séria, né? Para conversar com pessoas que a gente não conhece muito, que a gente não tem tanta intimidade, ou numa situação séria, como né, uma apresentação de trabalho. E uma apresentação de teatro, né? Se você, né? Quem já fez a apresentação. E, e é muito interessante essa questão, então a gente tem que saber muito bem. Agora, nós vamos lá para a página 163, também do positivo de atividades, porque agora a gente vai dar continuidade à matéria de ciências, tá bom? Então vamos lá. Leia a letra da música a seguir, depois faça o que se pede. Então, olha a musiquinha aí, eu vou ler a letra da música para vocês, ó. É preciso reciclar. Reciclar o lixo é a solução para acabar de vez com a poluição. O que é reciclado logo se transforma e a gente reutiliza, mas de outra forma. Plástico vira bola, papel vira sacola. É só ter consciência do que se joga fora. Tá? Muito interessante essa musiquinha, né? E no caso, o tema dessa música é o mesmo tema sobre o texto que eu pedi para vocês escreverem no caderninho, na última aula de ciências, tá? Sobre a importância da reciclagem, né? E no que ela ajuda o meio ambiente pra gente, né? Então vamos lá. Letra A. Como a reciclagem é descrita na letra da música, né? Então você vai estar relendo aí e vai me dizer o que é, como que a reciclagem está sendo descrita aí nesse caso. O que é a reciclagem para a letra da música? Letra B.
Que benefícios a reciclagem pode trazer para a natureza, né? No caso, quando a gente recicla alguma coisa, que benefício a gente traz para a natureza, né? Para, né? A gente acaba reduzindo o lixo do nosso planeta e assim por diante. Você vai pensar e vai basear sua resposta por esse caminho. Letra C. Na letra da música, são citados alguns materiais que se transformam por meio da reciclagem, como o plástico e o papel. Cite outros tipos de materiais que podem ser transformados pelo processo da reciclagem. Então, se você quiser uma dica, olha para a imagem dessa música, onde está escrita a música aí, ó. Né? Nós temos ali alguns exemplos também de outros materiais que podem ser reciclados, virar outra coisa para tentar reduzir aí o lixo no nosso planeta. Questão 7, página 164. Para que o lixo que produzimos possa ser reciclado, é importante separá-lo de acordo com o tipo de material que o compõe. Nos espaços a seguir, há alguns exemplos de resíduos produzidos pelas atividades humanas. Para separá-los corretamente, pinte-os conforme a legenda da imagem. Então, nós temos aqui, ó, você vai pintar de azul tudo aquilo que for de papel, você vai pintar de vermelho tudo isso aqui, né, que for feito de plástico, você vai pintar de amarelo tudo que for de metal, você vai pintar de marrom o que for lixo orgânico, ou seja, restos de comida, casca de fruta, etc, etc, etc. E de verde você vai pintar aquilo que for de vidro, tá? Bem facinho essa atividade, bem tranquilo. Então é só pintar de acordo com a cor da lixeirinha aí. Pra você me dizer assim, tio, os restos de comida eu jogaria na lixeira marrom. Aí você vai pintar com a corzinha marrom, tá? E assim por diante. Questão 8. O desmatamento consiste no corte indiscriminado de plantas em uma região. A erosão e os desmoronamentos de terra são duas consequências graves dessa prática, tanto para a natureza quanto para os seres humanos. Explique de que forma os desmatamentos causam esses dois problemas, tá? Então, olha só o que está falando aí. O desmatamento consiste no corte indiscriminado de plantas de uma região. Então, o que é o desmatamento? É o corte indiscriminado de plantas de uma região, tá? A erosão e o desmoronamento de terra. O que é a erosão? Erosão é o desgaste do solo. É quando você prejudica, tira os nutrientes daquele solo. E o desmatamento é quando esse solo cede, quando ele sai carregando ali todas as construções ou todas as plantações que foram feitas em cima dele. Tá? Então, explica de que forma o desmatamento causa esses dois problemas. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ver a planta, né, ou seja, uma árvore, seja uma mudinha de, né, uma pequena plantinha ainda, ela tá ali, naquele solo, e ela tem uma função, proteger aquele solo. Se você retira essa planta, o solo vai ficar desprotegido. Então, consequentemente, você vai estar prejudicando esse solo. Então, vai estar causando ali a erosão daquele solo, tá? E as raízes dessa planta, elas seguram o solo no lugar, né? Se você tira a planta, você tira com a raiz, claro, senão ela vai brotar de novo. Então, se você tira a raiz daquela planta, o que vai acontecer? O solo vai ficar solto. E aí, quando vier a chuva, né, uma chuva forte, esse solo pode ceder, ele pode desmoronar, tá? Então, e aí ocasionar o desmoronamento de terra. Então, escuta essa explicação e baseia sua resposta mais ou menos por isso, tá? É muito importante, a planta, ela tem uma função muito importante de proteger o solo. Então, quando a gente desmata, a gente deixa esse solo desprotegido, tá? A gente prejudica esse solo. E não é isso que a gente quer para nossa natureza, não é verdade? Então, quem quiser também deixar, a gente pode fazer essa questão juntos lá no Simulink, tá bom? Se você tiver muita dificuldade. Mas pode ir baseando sua resposta por isso daí que eu falei, que você vai estar no caminho certo, ok? Então, pessoal, ó, a nossa aula de ciência termina na página 164, né, dessa semana, que eu deixei para dar quinta-feira para, né, para dividir um pouquinho para não ficar tão pesado para vocês, ok? Eu espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês e
Caso vocês tenham alguma dúvida, já sabem, podem me gritar lá no grupo, tá bom? E também fazer várias perguntas no DM Link pra ti, tá bom? Que eu tô adorando os nossos encontros. Então, pessoal, é isso, essa é a nossa aulinha de quinta-feira, tá? Até a nossa próxima aula. Beijão pra vocês e até a próxima.